Olá, aqui Leandro Campos, dando continuidade ao nosso estudo sobre teoria geral, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Agora, nesse ponto, nós vamos falar do parágrafo 3º do artigo 5º. Ele fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos lá, esse ponto aqui é muito importante ter em mente a história do tratado, porque ele fala de tratados e convenções internacionais, eles terão o mesmo efeito na ordem interna, né, dentro do Brasil. Que alguns falam, hoje em dia não tem muita diferença, mas assim, tratado seria entre 2 países, né, o Brasil e o México, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. Convenções é que você pega 2 ou mais países. Então, por exemplo, a criação da ONU se deu por um grupo de países, então é uma convenção da ONU. Então, assim, mas dentro do Brasil, né, seja tratado, seja convenção, ele vai ter o mesmo efeito. Se o tratado ou a convenção internacional tratar acerca de direitos humanos, se ela fala sobre direitos humanos, né, e que forem aprovados com quórum de emenda, eles terão status de emenda. Vamos lá. Começando do início. Todo tratado que é assinado pelo chefe de Estado, né? Tratado ou convenção, tá? Vou falar tratado, mas já está entendendo a convenção também. Que é assinado pelo chefe de Estado, pelo presidente da República, ele, para entrar na ordem interna, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, né? Então, o Congresso Nacional ele tem que aprovar esse tratado para que produza efeitos dentro do Brasil. Beleza. Essa aprovação do Congresso Nacional, ela sempre se deu através de maioria simples. Através de uma maioria simples. Sempre foi assim. Até a emenda 45, a emenda constitucional de 45 de 2004. Então, todo tratado, né, que entra no Brasil, ele tem que passar pelo crivo, pela aprovação do Congresso Nacional. E até 2004 não existia outra possibilidade do Congresso Nacional aprovar esse tratado que não fosse por uma maioria simples. A mesma maioria, né, que se trata uma lei ordinária. Então, né, em consequência disso, obviamente, né, esse tratado assinado no plano externo, ele entrava no Brasil, aprovado pelo Congresso com maioria simples, ele tinha força de lei ordinária. Força de lei ordinária. Quando eu falo força de lei ordinária, eu estou querendo dizer status de lei ordinária, né? Porque acima da lei ordinária você tem a Constituição, né? Abaixo da lei ordinária você tem os atos administrativos, a sentença do juiz, o contrato que é feito pelas partes, isso é outra história. Mas o status jurídico, né, a hierarquia, era de lei ordinária. Tá? Com a emenda 45, em 2004, a emenda constitucional 45 alterou, colocou esse parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição e falou, olha, um tratado que dispõe acerca de direitos humanos. Então, deixa bem gravado aqui, ó, direitos humanos, né? Deixar com um marca-texto aqui, ó. Um tratado ou uma convenção que discorra sobre direitos humanos. Esse tratado ou convenção, ele entra na ordem, ele também é assinado lá pelo chefe de Estado, né? O chefe de Estado assina esse tratado, tudo bem, né? Ele também tem que passar pela aprovação do Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, sendo direitos humanos, ele tem uma opção. Ou ele pode aprovar isso por maioria simples, né? Existe essa possibilidade ainda, tá? Existe essa possibilidade ainda. Ou ele pode aprovar com o mesmo quórum de aprovação de uma emenda. O mesmo quórum de aprovação de uma emenda constitucional. Nesse caso, sendo aprovado com o quórum de emenda, terá status de emenda. Vamos lá, o que é um quórum de emenda?
quórum de emenda é exatamente o que ele está dizendo aí. Olha o que ele está dizendo aí. Aprovadas em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Serão equivalentes às emendas. Então, assim, quantas casas tem o Congresso? O Congresso Nacional, ele tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? Esse tratado ele começa a votação aqui na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados vai ter um turno de votação com 3/5 de aprovação, ou seja, 3/5 dos membros, né? São 513 deputados, você tem que ter 3/5 disso para aprovar esse tratado. Tá? Primeiro turno de votação, esse é o primeiro turno de votação. Aprovou, vai para o segundo turno de votação, né? Por mais 3/5 no segundo turno de votação. Beleza. Aprovou aqui, show de bola. Vai para o Senado. Senado Federal, primeiro turno de votação, 3/5 de votação, né? Primeiro turno. E depois de aprovado, no primeiro turno, dá um tempo, vai para o segundo turno por mais 3/5 de aprovação no segundo turno. Isso aqui é um quórum de emenda constitucional. Se esse tratado sobre direitos humanos for aprovado com esse quórum, ele vai ter uma hierarquia de emenda, ou seja, superior à lei ordinária. Superior à lei ordinária. Então, deixa eu falar mais um pouco aqui. A maioria simples, voltando aqui à história da lei ordinária, né? A maioria simples é um turno de votação só. Como é que é a maioria simples? Chega lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né? Você tem aqui maioria simples, um turno de votação, acabou, vai para o Senado. Maioria simples, um turno de votação, aprovou, temos uma lei ordinária. Quer dizer, a maioria simples é a maioria dos que estão presentes. E é um turno de votação em cada casa. Então, no caso da emenda, a exigência é muito maior. Né? A exigência vai ser muito maior. Sempre foi feito assim, desse modo. Sempre, 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 sempre. Agora existe a possibilidade de ser feito dessa maneira. Alguns tratados de 2004 para cá já foram aprovados desse modo aqui e já tem força de emenda, já tem status de emenda, vai ter a mesma hierarquia de uma Constituição, da própria Constituição. Né? Então, vamos lá. Colocando aqui, ó, como é que é o status normal? É a Constituição, a norma legal e os atos administrativos. Né? Então, até 2004, todos os tratados eram sempre com status de norma legal. A partir de 2004, com a aprovação da emenda 45, trouxe a possibilidade de um tratado sobre direitos humanos ser aprovado com um quórum de emenda. E esse TDH aqui é exatamente o Tratado sobre Direitos Humanos. Deixa eu mudar essa cor aqui. O Tratado sobre Direitos Humanos aprovado com quórum de emenda. Ele vai ter essa hierarquia, ele vai sair daqui da norma legal e vem para cá. Isso se ele for aprovado com esse quórum. 3/5 de aprovação em cada casa do Congresso, né? Por 2 turnos de votação em cada uma. Tem que ter isso tudo. Ah, mas se não tivesse tudo? Se não tivesse tudo, não passa. Se faltar um detalhezinho, não passa. Tem que ter todos. Né? Aí ele vai ter a mesma hierarquia de uma Constituição. Olha que legal. Né? Agora, voltando aqui ao outro slide. Ainda existe a possibilidade, como eu falei aqui embaixo, ó, o Congresso Nacional, né? Aqui, Congresso Nacional, aprovado com quórum de emenda, o Tratado sobre Direitos Humanos vai ter status de emenda. Mas se ele for aprovado com uma maioria simples, porque ainda existe essa possibilidade. E mais, e aqueles tratados que já foram aprovados antes da emenda 45, dentre eles, por exemplo, o próprio Pacto de São José da Costa Rica, que já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e não existia outra possibilidade senão a sua aprovação por maioria simples. Eles terão que hierarquia? Desculpa. Eles terão aqui hierarquia. Hierarquia de emenda? Não. Hierarquia de lei ordinária? Também não. Aí o Supremo veio dizendo o seguinte, olha, os tratados sobre direitos humanos, né, que forem mesmo aprovados com quórum de emenda, aqueles que já haviam sido aprovados antes da emenda 45 e aqueles que porventura forem aprovados com maioria simples, eles não terão uma hierarquia de emenda, porque não vai seguir o rito da emenda.
Por outro lado, em função da sua importância, também não terá a hierarquia de lei ordinária. Não terá a hierarquia de uma norma legal. Aí veio o Supremo e disse assim, então coloca abaixo da Constituição, acima da lei. Chamou de norma supralegal. Supralegal. Então tem um esquema lá, vamos lá. Norma supralegal. Então aqui, ó. Né? Como é que era antes? Ó, a Constituição, a norma legal você tem aí lei ordinária, lei complementar, sempre foi o tratado aprovado, sempre entrava aqui, mas agora o sobre direitos humanos, que for aprovado com quórum de emenda, está aqui no número 1. E aquele que for aprovado com maioria simples, ou agora, né, depois de 2004, depois da emenda 45, promulgada em 2004, e aqueles tratados sobre direitos humanos que já haviam sido aprovados com maioria simples, eles saem dessa norma legal e entram aqui numa norma supralegal. Eles entram numa hierarquia no meio, criada pelo Supremo, entre a norma legal e a Constituição. Então aqui, ó, tratado sobre direitos humanos com quórum ordinário. Por que quórum ordinário? Que é a maioria simples, é o comum, né, de todas as leis. Então, em resumo, os tratados, todos eles, antes de 2004, antes da promulgação da emenda 45, sempre foram aprovados com maioria simples e, portanto, sempre tiveram essa hierarquia aqui, ó, norma legal, sempre. Só que com a emenda 45 e a criação desse parágrafo 3º do artigo 5º, dando a possibilidade de um tratado sobre direitos humanos ser aprovado com um quórum de emenda, passou a ter status de emenda, que entra nessa mesma categoria, lá no topo da pirâmide, tamanha a importância do negócio. Então vai ter a mesma hierarquia da própria Constituição, um tratado. Vai ter a mesma hierarquia da Constituição. Mas aqueles tratados sobre direitos humanos que já haviam sido aprovados por maioria simples, e aqueles que no futuro ainda podem ser aprovados por maioria simples, eles continuam tendo o status de norma legal? Não. Aí o Supremo disse, olha, não vai ter status de norma legal, também não terá status de emenda, porque eles não foram aprovados com um quórum de emenda, mas tamanha a sua importância, vamos criar aí um outro degrau, uma outra hierarquia no meio entre a Constituição e a norma legal, chamada norma supralegal. Norma supralegal. Opa, aqui, ó, marca texto. Norma supralegal. Então, norma supralegal ou emenda. Então, o tratado sobre direitos humanos, ou ele é aprovado por maioria simples, ou ele é aprovado por maioria de emenda. Se ele é aprovado com quórum de emenda, tem hierarquia de emenda. Se ele é aprovado com maioria simples, norma supralegal. Outro detalhe importantíssimo. Deixa eu voltar aqui ao parágrafo 3º. Aqui, ó, eu deixei bem amarelo aqui, marca texto. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Sobre direitos humanos. O Brasil assina apenas tratados sobre direitos humanos? É claro que não. O Brasil assina tratados de comércio, de colaboração entre os países com relação a sei lá o que, entendeu? Entrada e saída. Então, assim, convenções, né? Mercosul, né? Não tem nada a ver com direitos humanos, tem a ver com comércio. Então, assim, isso que a gente está falando dos tratados serem aprovados com quórum de emenda, ou aqueles que não foram aprovados com quórum de emenda terão, maioria simples, terão hierarquia de norma supralegal, isso é para tratados que que falam sobre direitos humanos. Porque um tratado de comércio, assim como todo e qualquer tratado, era aprovado por maioria simples e hoje continua sendo. Então, essa história de emenda, né, hierarquia de emenda ou hierarquia de norma supralegal é para tratados que tratam sobre direitos humanos. Que é um tratado sobre comércio. Vamos lá, o Brasil faz um tratado de livre comércio com o México, né, que já existiu. Brasil e México. Vamos trazer carro importado do México, em compensação a gente também exporta carro para lá, a gente faz uma troca. Isso é direitos humanos? Não. Isso é comércio. Mas é um tratado? É. Tem que entrar na ordem interna, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional esse tratado de livre comércio? O Congresso Nacional tem que aprovar isso? Tem.
Se o Congresso Nacional aprovar, ele vai aprovar com que quórum? Quórum de maioria simples. Vai ter hierarquia de norma legal, lei ordinária. Mas se o Congresso Nacional aprovar esse Tratado de Livre Comércio, né, Brasil e México, com o quórum de emenda, terá status de emenda? Não, porque esse status de emenda é só para tratados que falam sobre direitos humanos. Então, fechando a tampa do caixão aqui, vamos lá. Todos os tratados, quando entram no Brasil até 2004, maioria simples, todos eles status de norma legal, hierarquia de norma legal, no caso, lei ordinária, maioria simples. Beleza. De 2004 para cá. Por que 2004? Porque 2004 foi a promulgação da emenda 45, que trouxe essa possibilidade dos tratados sobre direitos humanos. Então, de 2004 para cá, os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda terão hierarquia de emenda, hierarquia constitucional. E aqueles que não forem aprovados com quórum de emenda também não serão mais norma legal, serão norma supralegal. E os demais tratados que falam sobre demais assuntos? Demais tratados continuam como sempre foram, sob norma legal. E existe a possibilidade de entrar um tratado sobre o comércio tendo um quórum de emenda? Não, porque o artigo 5º, parágrafo 3º é bem claro. Quando ele fala tratados e convenções sobre direitos humanos. Pronto, essa é a história. Então tem muita pergunta de prova com relação a isso. Aqui para fechar esse vídeo aqui, né? Agora o parágrafo 4º, dizendo que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifestado adesão. Então isso cai numa questão, né? Tá no parágrafo 4º do artigo 5º, sim. E cai numa questão de prova, de vez em quando cai menos, mas cai, né? Existe o TPI, né? Tribunal Penal Internacional, lá na Holanda, em Haia, em que os países, eles aceitam, né? E ratificam, né? Se submetem à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional. Então, assim, então uma pessoa pratica um crime no Brasil, ela será julgada lá na Corte de Haia, na Holanda, por esse Tribunal Penal Internacional? Não, não é bem assim, né? O homicídio, tráfico, não sei o quê, vai para o Tribunal Penal Internacional? Não, o Brasil é soberano, o Brasil tem a sua própria jurisdição, será julgado no Brasil. E quando é que vai acontecer de uma pessoa ser julgada nesse Tribunal Penal Internacional? Quando for algo assim, muito, vamos dizer, violador à humanidade, né? E que o Brasil não vai ter condições de punir esse cara a bom tento, né? Vamos lá, vamos pegar o exemplo clássico, né? Vamos lá. Uma pessoa que pratica genocídio. Tá? No Brasil, por exemplo, é um crime contra a humanidade. Isso não é um crime contra os brasileiros, isso é um crime contra a própria humanidade, contra a existência da humanidade. O Brasil pode julgar e condenar esse cara aqui no Brasil mesmo? Sim, pode. Mas vamos mandar lá para o Tribunal Penal Internacional, porque vai ter uma punição que será exemplar para o mundo inteiro. É mais ou menos essa história. Então, assim, quem é que já foi julgado por lá, né? Na guerra da Iugoslávia, o então presidente lá da Iugoslávia, da Sérvia, né? Milotovic, um negócio assim. O cara praticou extermínios de croatas, de bósnio, né? O presidente de Ruanda também, que teve um genocídio em Ruanda, Ruanda, né, no país da África, que tem lá as etnias também diferentes e que viviam em guerra em milhares de anos, né, as etnias. E aí uma tomou o comando, exterminou a outra etnia, uma coisa horrorosa. Então, assim, essas pessoas foram para o Tribunal Penal Internacional, normalmente genocídio, né? Crime contra a humanidade, comprovado e tal. Então, vai comprovado pelo tribunal. Aí o tribunal vai lá e aplica a punição, né? Então, a grande questão aqui é o seguinte, para você saber na sua prova. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, lá na Corte de Haia, na Holanda? Sim, o Brasil assinou. Todos os países assinaram? Não, nem todos, mas também não interessa. Né? Tem países que não assinaram, acho que os Estados Unidos não assinou, tem um monte de país que assina, tem um monte de país que... Aí o Brasil decidiu, não, eu aceito sim. Então, países importantíssimos fazem parte também desse tribunal. Então, beleza, é isso aí. Bom, termino aqui essa aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus.